E aí galera, beleza Lelo? E Gaia? BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, o assunto do vídeo hoje é bem legal. Eu sempre falo, né, isso daqui é uma das perguntas que mais fazem no canal, mais fazem. Essa daqui é de verdade, eu acho que é a top, é top 1, não é top 3, top 5, é a top 1. Na verdade não é bem uma pergunta, é um pedido, um comentário. Eu costumo receber muito isso. Vocês dos canais gostam de falar tudo, ensinam tudo, tem vários vídeos legais, gostam do canal, enfim, só que não tem nenhum vídeo básico, ensinando tudo do básico, o que eu preciso fazer, por onde começar. Eu sempre falo, poxa, mas tem vídeo no canal que ensina tudo isso. Só que pensando para trás, como um usuário de YouTube também, que eu assisto muito YouTube, às vezes você entra num canal, principalmente se você é novo no canal, você não sabe por onde procurar. Se você é novo no assunto, você também não sabe o que procurar direito. E essa é a ideia desse vídeo. Você que não tem uma impressora 3D, está querendo entrar no mundo da impressão 3D, esse vídeo daqui é para você. Você que acabou de comprar uma impressora 3D, nem chegou ainda e não sabe nem por onde começar quando ela chegar, esse vídeo é para você. E se a impressora já chegou, mas você também não sabe por onde começar, claro, esse vídeo daqui é para você. Deixando bem claro para todo mundo aqui que já é do mundo da impressão 3D, isso daqui vai ser um vídeo bem básico, é um one-on-one mesmo, é desde o começo, simples do simples. De repente você que está aí mais para o nível intermediário, já começou faz alguns meses, pode até ser que tenha uma dica ou outra bacana aqui no meio, não vou prometer nada, beleza galera? Seguinte, primeira coisa que a gente tem que decidir quando a gente entra no mundo da impressão 3D ou para entrar no mundo da impressora 3D é que impressora 3D começar. Eu não vou ficar falando aqui de impressoras, fazer reviews, que isso sim tem muito vídeo no canal e são fáceis de achar. Eu quero conversar sobre as tecnologias diferentes que existem nesse mundo. Existem basicamente duas para a gente entrar. As impressoras de resina, que nem aqui de a Shadow 5.5 aqui, a Longer Orange 10, tem a Orange 30, tem um monte de impressora aí no mercado bacana pra caramba, como a Photon S, enfim. E tem as impressoras FDM, que nem o exemplo aqui da nossa queridíssima Ender 3. Qual que é a diferença entre uma e outra? FDM, pessoal, é de depósito de filamento. Fused Deposition Manufacturing, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas FDM é depósito de filamento. Você coloca aqui um filamento mais ou menos onde a Gaia está, toda desconfiada aqui. É um rolo. Filamento tem 1,75 mm, é padrão isso. Existem filamentos maiores, mas no mundo do hobby aqui, 99% vai ser 1,75 mm. Esse filamento vai desenrolando, passa num extrusor aqui, isso daqui chama um extrusor. É um motorzinho com uma engrenagem que empurra esse filamento para dentro. Esse filamento vai passar por esse cano todo aqui, que é um tubo PTFE. Vai chegar aqui embaixo, aqui atrás dessa parte de plástico aqui, que eu que imprimi na Ender, tem um famoso hot end. É um lugar que fica quente, que vai derreter o filamento. No finalzinho do hot end tem o bico, por onde passa o filamento derretido e você começa a construir linha por linha, camada por camada. Imagina assim, é uma impressora, digamos 2D, uma impressora igual que você imprime normal, só que ela vai imprimindo, imagina uma tinta em cima da outra e vai construindo o objeto que a gente quer. Isso daqui é um objeto de FDM, isso daqui é um objeto de resina. Eu já vou dar mais alguns exemplos. Isso daqui é FDM também, a gente já conversa. Então ele vai pegar esse filamento, vai derretendo, todo o caminhozinho, vai para a próxima camada, vai subindo até virar um negócio desse tamanho. Normalmente a camada mais padrão que a galera usa, porque é um pouquinho mais rápido de imprimir, é 0,2 mm, ou seja, vai imprimir de 0,2 em 0,2 mm. Tá? Cada 5 camadas vai dar 1 milímetro de altura, então vocês podem imaginar que são peças que realmente demoram para imprimir. Uma peça dessa daqui é o tipo de peça que deve demorar aqui, é que ela tá oca, né? Então é um pouquinho mais rápido, mas de repente aí umas 10 horas para imprimir, para vocês terem uma ideia. Uma pecinha um pouquinho menor dessa, acho que foi 40 minutos para imprimir. Um vaso, que apesar de ser grande, que tem aqui, tem outros por aqui, é grande, só que como é uma camada só, deixa eu pegar um aqui, pra vocês terem uma ideia. Imprimiu, se eu não me engano, em 40 minutos esse vaso. Então, eu já recebi muitas dessas perguntas também. Poxa, quanto tempo demora para imprimir uma peça de 2 gramas? Pessoal, isso daqui tem 10 gramas. Demora 40 minutos. Tem peça com 10 gramas que pode demorar 5 horas para imprimir. Então não tem como responder. Isso tudo vai depender do projeto, do arquivo que você está querendo imprimir. Então isso daqui são impressoras FDM, de depósito de filamento. O outro lado que a gente tem na brincadeira
são as impressoras de resina. Como é que funciona essa tecnologia? Pessoal, é muito mais simples, ele só tem uma parte móvel, ele só mexe o eixo Z. Isso daqui é a única parte que mexe nessa impressora. Nas impressoras FDM, a gente tem o eixo X, o eixo Y, que mexe para frente e para trás, e o eixo Z. Fora um motorzinho para empurrar o filamento. Então são 4 motorzinhos aí, 4 eixos, né, que a gente teria que mexer numa impressora FDM. Aqui, no caso, é um eixo só. Mas como é que funciona, Lelo? Simples, aqui embaixo a gente tem uma vasilha que a gente chama de vat, que a gente coloca uma resina. Essa resina, ela cura com luz UV, ou seja, ela é forma líquida, quando você expõe ela à luz UV, ela vai curar, ela vai ficar dura. É bacana pra caramba essa tecnologia. E como é que funciona aqui, então? Tem um painelzinho aqui, e aqui embaixo tem como se fosse um display do teu telefone. Imagina teu telefone deitado aqui. E ele vai projetar imagens nessa resina. Então a mesa vai descer, vai quase encostar lá embaixo. A gente normalmente programa 50 microns, ou seja, 0,05 milímetros de camada. 4 vezes mais fininho do que essas camadas aqui que a gente normalmente programa. Ela vai descer, vai ficar nessa distância de 50 microns. E esse projetorzinho aí, essa tela de LCD vai projetar a imagem daquela camada em luz UV e vai curar aquela camada. Daí sobe mais um pouquinho, vai subindo, até formar uma peça desse nível de resina. Porque a qualidade, sim, é muito maior. Tá? Demora mais para imprimir? Mais ou menos, depende. Isso daí tem vários vídeos eu falando, inclusive ensinando a usar o Titubox, que vocês não entendem um pouquinho melhor sobre como é que funciona essa tecnologia, mas ela é relativamente mais rápida. Por quê? Porque cada camada ela cura de uma vez só. Normalmente a gente programa aqui uns 7 segundos por camada para curar. Então, cada 7 segundos terminou uma camada. Não importa se eu tenha 1, 2, 3 ou a mesa cheia de peças, vai demorar só 7 segundos para fazer uma camada. Diferente das FDM, que claro, cada camada vai demorar a quantidade que tem de passos e de coisas que você vai colocar. Pode demorar 10, 20 minutos uma camada. Aqui 7 segundos cada camada. Só que a gente vai colocar normalmente, em média, 4 vezes mais camadas aqui. Então tem essa diferença. Então é assim que funciona uma impressora de resina. Qual é para você? Não sei. Isso ela não tem como responder. Você que tem que saber o que você está querendo imprimir. Você está querendo imprimir miniatura? Por exemplo, essas daqui, ó. Vamos ver aqui. Vou pegar algumas aqui. Tem um Golem aqui. Tem um Dwarf. Tem o The Witcher. Tem o Batman aqui. Tudo impresso com impressora de resina. Usei essas duas impressoras e usei resina da 3D Fila nessas peças aqui que estão pintadas. Não, nessa peça, nessa e nessa, essas três são da 3D Fila, essas duas daqui são resina da própria Longer, que é outra resininha aqui que tem meio quilo, meio litro de resina. Valor. Pessoal, aqui muda bastante. O valor da resina, por exemplo, da 3D Fila, custa acho que R$250 o litro. O litro da Longer já parte para uns 400 e poucos reais, que é essa cinza aqui. As da 3D Fila normalmente são translúcidas, tem o verde e tem um azul muito bacana. É caro? É, mas não é. Porque você gasta muito menos. Galera, para fazer um negocinho desse, um Dwarf desse, ele deve pesar, sei lá, 2 gramas. Então você faz as contas, acaba não sendo tão caro. Você consegue imprimir muita coisa com a resina. Filamento, quanto é que custa? Filamento depende também. Se você vai imprimir com ABS, é filamento de 80 a 90 reais o quilo. PLA, 130 reais o quilo, PETG talvez 140, flexível um pouco mais caro, então também depende muito. Então as duas, eu acho que ali para fazer uma peça, normalmente, dependendo da peça, o custo do material não é tão grande, tá? Que nem eu falei aqui, galera, se eu não me engano, acho que foram 10 gramas para fazer esse vaso aqui de filamentos. Isso aqui foi impresso em PETG da 3D Fila também. Poxa, 10 gramas, pessoal, são R$1,40 para imprimir um negócio desse, então realmente não gasta muito. Questão de energia, pessoal. Claro, isso daqui gasta mais energia. Aqui a gente tem uma fonte de 240 watts, aqui a gente tem uma fontezinha de computador minúscula, gasta a tela do LCD e os fãs. Então aqui gasta um pouquinho mais de energia. Claro que a fonte de 240 watts é que você não vai usar nos 240 watts, ela deve, durante a impressão, ficar perto dos 150, no máximo 200 watts. Ou seja, a cada 5, 6 horas, 1 kW. Ou seja, um pouquinho menos de R$1 a cada 5 horas de uso. Só para vocês terem uma ideia geral aí. Então agora vocês já sabem qual que é a diferença entre uma impressora de
filamento, de depósito de filamento, e uma impressora de resina. E um aerógrafo quebrado. E vocês têm que pegar agora essas informações e decidir que impressora, que tipo de tecnologia vocês querem. Valores, galera. Isso daqui, se eu não me engano, a última vez que eu vi a Orange 10, estava R$ 1.700, já vinha com 2 litros de resina. Ou seja, a impressora sai por R$ 1.000. Uma Ender 3 é um pouquinho mais cara. Não é a impressora que eu recomendo para iniciantes hoje em dia. É uma baita de uma impressora para iniciante, você não vai se arrepender. Mas por preços menores você consegue coisas que estão um pouquinho mais avançadas, tipo a Longer LK4, que está sem armazém no Brasil, pelo menos o dia que eu estou gravando o vídeo, provavelmente o dia que for pro ar o vídeo já vai ter armazém Brasil de novo, porque estava preso na alfândega, enfim, outros assuntos. Já vai ter a Longer LK4 e a LK4 Pro de novo, talvez a LK1, todas as impressoras que eu tenho review aqui no canal, que são impressoras que eu realmente recomendo hoje em dia você comprar. Então, se você está querendo comprar uma FDM, pensa bastante com carinho na Longer LK4 ou na LK4 Pro. A LK4 Pro deve estar uns R$ 1.700 com armazém no Brasil. A Ender é 2.000 e pouco e entrega menos do que ela. E aqui a gente está falando dos R$ 1.000 e poucos. Uma Kid Shadow está R$ 1.900. A diferença delas, tamanho da base, da área de impressão e a qualidade do painel LCD. Aqui a gente tem um painel de 480p e ali a gente tem um painel de 2K, que daria mais resolução ainda. Mas eu já fiz vídeo no canal mostrando que foi com ela que eu imprimi isso daqui. Porque apesar de ser 480p, a resolução é bem pequenininho, então os pixels estão bem condensados num espaço bem maior. Ali, como é uma impressora maior, a gente precisa de um painel de 2K. Tem qualidade um pouco maior? Tem, mas sinceramente acho que a gente não vai sentir a diferença a longo prazo. Qual que é a próxima parte? O que a gente precisa? Beleza, não importa se eu já comprei, se eu estou esperando chegar ou se a impressora acabou de chegar na minha frente. O próximo passo é entender o que eu preciso fazer para começar a imprimir, seja qual tecnologia que a gente queira. Isso daí a gente vai precisar no computador, eu vou mostrar para vocês no computador. Então, para impressoras FDM, a gente precisa de um programinha que chama Cura. Aqui a gente precisa de um programinha que chama T2Box. Os dois são irmãos, digamos assim, só que cada um para uma tecnologia. O que eles fazem? A gente chama eles de fatiador. Ou seja, eles pegam o objeto que você quer e fatiam na camada naquela altura que a gente escolheu, por exemplo, 0,2 milímetros. Então ele vai fatiar e vai desenhar códigos G, aqui no caso de uma impressora FDM. O que é um código G? E no início vocês não precisam saber, tá mais para frente saber como é que funciona, é legal. Mas é basicamente coordenadas X, Y e Z para a impressora entender o que é. Então ele vai pegar o projeto que você quer imprimir e vai transformar tudo isso. Impressora, vai para o X tanto, Y tanto, Z tanto e coloca tanto de filamento. É basicamente isso que o programa vai fazer. Então ele vai pegar teu objeto 3D e vai transformar num código, num arquivo de texto, porque não deixa de ser um arquivo de texto, que a impressora entenda. Aqui o fatiador faz um pouco diferente. Ele, em vez de criar um código G, ele cria um arquivo com várias fotos, que são as fotos da camada. Simples pra caramba, os dois são muito simples e a ideia da impressão 3D é muito parecida nos dois. Então, sabendo disso, agora já dá pra gente ir pro computador, eu vou mostrar para vocês que softwares instalar e vou dar uma pincelada por cima de como preparar as peças, seja numa impressora FDM ou numa impressora de resina. Depois que a gente terminar no computador, claro, esse vídeo vai ficar grande mesmo, porque tem muita coisa pra gente falar, a gente vai pegar esse arquivo, vai colocar nas impressoras e mostrar para vocês como que funciona. E depois, claro, se der um tempinho e não ficar muito longo o vídeo, a gente conversa um pouquinho também de pós-produção, né? Ou do que a gente pode fazer depois da peça para dar um acabamento um pouquinho melhor. Então a gente se vê no computador daqui a pouquinho. Bora lá! É isso aí, pessoal. Estamos aqui no computador, então vamos começar do começo. Os dois programinhas que eu falei estão aqui, ó. O Ultimaker Cura e o T2Box. Ultimaker Cura para as impressoras FDM e o T2Box para as impressoras de resina. Simples, a gente vai no Google, ó lá, Download Ultimaker Cura. O primeiro aqui, ó, já vai estar lá para o Cura. E a mesma coisa, ó lá, Download T2Box. O primeiro aqui já vai levar aqui para o download do T2Box. O T2Box, pessoal, se eu não me engano, você precisa de uma conta. Então você vai precisar se registrar para baixar ele. O Ultimaker Cura, eu não tenho tanta certeza, mas mesmo assim, vale a pena você fazer a conta, para você deixar o teu Cura logado na tua conta. Tem algumas vantagens que em outros vídeos eu explico isso daí. Então é só vocês verem aqui, o Cura que está aqui disponível,
que é o último lançamento, que foi lançado a semana passada, no dia que eu estou gravando, é o Cura 4.6. Então, se você estiver instalando uma versão diferente dessa, for muito para frente aqui que você está assistindo esse vídeo, ou você já tem ele instalado faz algumas semanas, pode ser que não seja o 4.6, então pode ser que tenha alguma coisinha diferente aqui no programa. E o Titubox, se eu não me engano, vamos ver aqui, é 1.6.4.3, é o beta. Se eu não me engano, a estável que tem aqui é 1.6.3 no dia agora da gravação, que hoje é dia 28 de abril de 2020. Então é só colocar Download for Free, você escolhe qual que você quer, para Windows, Mac ou Linux, e faz o download do arquivo. E a mesma coisa no Titubox, você também escolhe qual que você quer. Aqui está selecionado o Windows 64 bits e download. Daí é só instalar o programa. Vamos começar aqui pelo Cura, pessoal. A gente instala o Cura e abre o Cura. Muito provavelmente, quando você instalar ele, primeira vez que você abrir, ele já vai pedir para você adicionar uma impressora. Como eu já tenho o Cura instalado aqui, já tem impressora instalada. Mas de qualquer forma, eu vou ensinar vocês como colocar uma impressora aqui. É uma coisa muito simples, a gente vai aqui nas configurações, printers, eu tenho aqui algumas adicionadas, é só adicionar uma impressora. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver que pode colocar uma impressora que está ligada na rede, muito provavelmente não vai ser o caso de vocês, e uma impressora que não está ligada na tua rede doméstica. Então a gente clica aqui, e aqui a gente vai ter várias opções já pré-configuradas no Cura. Olha lá, as próprias da Ultimaker, a gente tem Custom, pode ser que você tenha que usar, e algumas outras fabricantes aqui, ó. A NET, Anycubic, AlphaWise, por exemplo. A Longer, se eu não me engano, não aparece aqui, mas a Longer, a AlphaWise é da Longer, é a mesma impressora. Então a gente tem aqui o 20, que é a LK1, e o 30, que é a LK4. Então você pode colocar qualquer uma delas aqui, é simples pra caramba. Vamos colocar, por exemplo, a LK4 aqui e adicionar. Olha lá, ele colocou aqui a AlphaWise o 30. A gente pode vir aqui, renomear ela, e a gente pode também entrar aqui nas configurações da máquina para dar uma olhadinha. Eu já vou mostrar algumas coisinhas a mais para vocês. Se a impressora de vocês não estiver aqui, pessoal, nessa lista, Add, adicionar de novo, a gente vem aqui em Custom, que nem eu falei. Custom FFM Printer, beleza, Add, vamos adicionar ela. A gente vai ter que colocar aqui os tamanhos, por exemplo, 230 por 230 de mesa, isso daí vocês vão ter que ver a impressora de vocês qual que é o tamanho, por, sei lá, 250. Ela é retangular, sim, aqui é um quadrado, né, mas a forma é retangular. Não clica Origin Center. Se a tua impressora tiver cama aquecida, mesa aquecida, você coloca. Heated Build Volume, essa impressora é fechada e ela tem um ambiente quente dentro dela, muito provavelmente vocês não vão usar. O G-Code Flavor é o Merlin, e as outras coisas vocês podem deixar padrão aqui. É só se certificar aqui no extrusor, muito provavelmente o bico de vocês é 0,4, e aqui é o mais importante se você estiver colocando uma impressora custom, é 1,75 o filamento, beleza, pessoal? Daí é só vir com o Next aqui, e ele vai adicionar outra impressora, ela está aqui já. Ó. Eu vou remover essas, claro, porque eu já tenho as minhas instaladas, e a gente conversa um pouquinho mais sobre o básico do Cura. Então vamos fechar aqui, vamos ver que impressora que eu estou selecionado aqui, Ender 3, pode ser LK4 também, enfim. O Cura vai ser basicamente isso. Aqui em cima a gente tem a aba de preparação, aqui é o Preview, que a gente vai pré-visualizar como é que está, e o Monitor vocês muito provavelmente não vão usar no começo, que é vocês ligarem ela na rede e conseguir monitorar ela por aqui. E inicialmente não tem nem onde mexer, então se não estiver aparecendo nada, é só clicar aqui em cima, pessoal. Aqui ó, nesse lapisinho, e vocês muito provavelmente vão estar nessa aba aqui de, como é que chama? De Recommended, que seria o recomendado. Isso daqui é a aba simples, vocês vão conseguir fazer algumas coisinhas aqui e conseguir fazer a tua primeira impressão, fatiar pela primeira vez e fazer a primeira impressão. Vocês sabem, eu não recomendo fazer isso, eu recomendo que vocês realmente entendam o que está acontecendo, e essa é a ideia desse vídeo, mas vocês podem simplesmente começar por aqui. Eu vou pegar qualquer arquivo aqui, vamos pegar aqui uma estátua de Moai, vou arrastar ela para cá. Pessoal, é só arrastar, tá? Do computador. Vocês podem vir aqui em File e Open, ou vocês podem simplesmente arrastar
um arquivo STL. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês da onde baixar, tá? Fiquem bem calmos que eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa, claro, eu podia até ter começado com isso, seria de um arquivo. Então a gente arrasta o arquivo tem que ser STL. Tem que ser não, tá? Mas é STL, tá? Pode ser alguns outros formatos, mas comecem com a cabeça que tem que ser STL. É só arrastar ele aqui para dentro, ele aparece aqui. Beleza. Se a gente clicar no arquivo, a gente habilita algumas coisas do menu aqui do lado esquerdo. Uma delas, a primeira aqui, é mexer na peça, colocar ela no lugar que a gente quiser. A gente pode arrastar, colocar para cima e para baixo. Se a gente soltar, claro, ela vai voltar para a mesa, se for para cima. Aqui a gente mexe no tamanho da peça. A gente pode mexer no tamanho em porcentagem. Olha lá, aumentando ali, ó, ou diminuindo. A gente pode simplesmente colocar o valor aqui. Foi 31%. Colocou. E ele está fazendo um scale, ele está escalando a peça uniformemente. Se a gente quiser mexer só na altura, por exemplo, aqui, ó, só no Z e colocar só o Z mais alto, a gente pode fazer. Ele sim vai criar isso daqui, se você tirar o Uniform Scaling. Beleza, pessoal? Como qualquer outro programa do Windows, se você apertar Ctrl Z, ele desfaz o que você acabou de fazer. A gente pode rotacionar a peça aqui, ó. Clica aqui, rotacionar a peça em todos os ângulos que a gente possa imaginar. Se vocês não estiverem achando o ângulo que vocês querem, que vocês viram que ele vai de 15 em 15, é só tirar o Snap Rotation aqui, ó. Daí você vai em ângulos menores aqui, opa, Snap Rotation aqui, ó, pronto. Daí você vai no ângulo que você quiser. Bacana? E aqui tem algumas coisinhas um pouco mais avançadas. A gente pode simplesmente mirror ela, né, fazer um espelhamento dela, e algumas coisas um pouco mais avançadas que eu ensino e tem vídeo no canal ensinando isso daí, tá? E aqui do lado direito são as configurações que a gente vai usar para fatiar. E aqui que começa a complicar um pouquinho tudo. E a gente tem que entender o que está acontecendo. Digamos que a gente esteja usando isso daqui mesmo, ó, a interface mais simples do planeta. A gente vai ver aqui que aqui é basicamente a resolução, ou seja, 0,2 mm de altura cada camada. Em fio eu já mostro para vocês o que é a parte de dentro do objeto. Suportes, se vocês tiverem alguma parte da peça de vocês que precisa de suporte, e adhesion, que é o tipo de adesão que vai ter a peça à mesa, você não necessariamente precisa colocar. E a gente dá um slice aqui, ele vai fatiar, ó lá, processando, slicing, está fatiando a peça, ou seja, fatiando de 0,2 em 0,2 mm para criar o código G. Nesse caso aqui está demorando 11 horas e 20, dá para confiar nesse valor mais ou menos, coloca uns 10% a mais aqui, às vezes até 20, tá? Então, digamos aqui umas 12 horas para imprimir isso daqui, vai gastar 110 gramas de filamento. Não precisa gastar tudo isso de filamento nessa peça. Então, por isso que eu recomendo vocês entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo e usar a aba Custom, que a gente já vai chegar lá. Vamos no Preview aqui e vamos ver o que ele criou para a gente aqui. Aqui do lado direito, a gente vê ó, todas as camadas. Está com 750 camadas de 0,2 mm. Vamos deixar aqui no meio em algum lugar. Vamos dar um zoom aqui. Com o botão direito do mouse segurar, ele faz a órbita, vocês estão vendo? Com o botão do meio do mouse e arrastar, se você segurar, ele faz o pan aqui, tá bom, pessoal? E claro, a rodinha dá o zoom e tira o zoom. Vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Não, vamos lá no começo. Essa parte em volta daqui é o adhesion. Ele está usando um brim, ou seja, ele está criando essas camadas em volta da peça. É simples de tirar, sai fácil. Mas ele está criando isso daqui, na teoria a gente não precisaria, a gente poderia usar só um skirt, tá? Mas é um tutorial simples aqui, galera, é só para vocês entenderem o que é cada coisa. Aqui, essa camada daqui é uma bottom layer, ou seja, uma camada de baixo. E se a gente clicar aqui onde estão as layers, aqui do lado direito está 1, se a gente colocar a setinha do teclado para cima, ele vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Vocês viram que ele criou 4 bottom layers, e a partir da quinta ele já começa a criar Infill. Isso daqui é Infill, e a gente escolhe por aqui, ó. Ele está criando 10% de Infill. Vamos subir um pouquinho mais e entender um pouquinho mais da peça. Então a gente tinha 4 bottom layers lá embaixo, 10% de Infill, essa parte de dentro aqui. Vamos colocar 20 para vocês terem uma ideia quanto que muda aqui. E 20 é Infill pra caramba, tá, galera? Pronto, olha lá, olha o que criou de Infill. Aqui no canto, aqui vocês conseguem ver que tem 3 paredes. Isso daqui são o All Line Count, ou seja, quantas paredes a gente está usando, quantos perímetros. E a gente não consegue escolher aqui, a gente teria que ir para a aba Custom aqui para conseguir
começar a escolher tudo isso. Mas isso são as paredes, galera. Beleza? Vamos continuar subindo. Aqui apareceu outra coisa. Isso daqui começa a entrar por top layer, ou seja, as camadas de cima. Provavelmente estão selecionadas 4, mas como vai indo para dentro, ele vai colocar sempre mais camada. Subindo, subindo, subindo. Olha lá. Criando tudo sempre com 3 paredes e lá em cima a gente vai ver mais as top layers. Olha lá, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vocês veem aí? 4 veiam, ó. Vocês veem aí 4 top layers. Se eu clicar mais uma vez, está com 5 top layers. Não, está com 4 mesmo. Na quinta já começa a aparecer o buraco e beleza. Quanto mais top layer a gente colocar, um pouquinho melhor vai ficar essas partes de overhang. Vamos lembrar, galera, a impressora 3D não consegue imprimir no nada, imprimir no ar vazio. Então, se eu colocar 0% de enfio aqui e fatiar, dependendo do filamento que a gente tiver, a gente não vai conseguir, não vai ficar legal essa parte da impressão aqui em cima, tá, pessoal? Olha lá, ó. Ele vai simplesmente tentar fechar, só que ele não tem um suporte, ele não tem um apoio para imprimir essas camadas de cima. Então é por isso que às vezes algumas peças a gente usa mais enfio ou menos. E tem jeitos e tem vídeos no canal ensinando como usar menos filamento, tá, galera? Tá, se eu entrar em Custom aqui, vocês não vão ter tudo que está selecionado aqui, galera. Vocês não vão ter isso, porque eu que selecionei o que eu queria. Vocês podem dar um pause no vídeo se vocês quiserem e ir vendo tudo que eu selecionei. Como é que seleciona isso, galera? Vocês podem vir aqui, deixa eu pegar o meu perfil agora, tá? A gente vai pegar um perfil do Lelo aqui, ó. Por exemplo, um ABS do Lelo. Vamos descartar isso daqui. Estamos com o ABS, o perfil de ABS do Lelo. A gente vem aqui em Preferences, Configure Cura. A gente vai em Profiles, que são os perfis de impressão. A gente tem como criar e copiar e modificar os perfis aqui, tá? E a gente tem os settings aqui, que são os settings que aparecem aqui, as configurações. Todos que estão clicados aqui aparecem lá. Então, por exemplo, eu tenho Support Roof. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer lá. Layer High. Olha lá, eu tirei de lá do lado direito. Eu quero Layer High. E aqui tem muita configuração, galera, mas é muita configuração mesmo. Então, tem um vídeo do Lelo que mostra todas as configurações do Lelo, tá? Então aqui a gente já iria para um lado mais avançado, e aqui a gente consegue a qualidade, olha lá, a altura de cada camada. No Shell, olha lá, quantas paredes eu quero. Superfícies em cima, superfícies embaixo, tipo de enfio, o tipo da superfície, aliás, enfio, material, velocidade. Aqui a gente tem muito mais coisa, isso vale a pena vocês aprenderem a mexer. Pronto, pessoal, esse daqui é o Cura. Agora a gente vai para o T2Box, que é das impressoras de resina, galera. Aqui, para inserir uma impressora no Settings, a gente coloca Add, e aqui também tem algumas impressoras pré-selecionadas aqui, inclusive da Kid que eu tenho, tem a Longer e várias outras impressoras. E aqui as configurações são muito mais simples, é um programinha muito mais simples, é uma impressão muito mais fácil de fazer do que as FDM. Vamos pegar o mesmo arquivo aqui, pessoal. Vamos pegar o Moai, arrastar ele para cá. Opa. Eu não sei porque que às vezes ele não aceita arrastar, pessoal. A gente pode vir aqui em Open File. A gente vai em 3D Printer World. Vamos lá em Status. Moai. Files. Small. Pronto, enfim. Claro, a área de impressão aqui é muito menor. A gente vai precisar colocar o arquivo aqui dentro da área de impressão. Aqui do lado esquerdo a gente mexe no arquivo para cima e para baixo, muito parecido com Cura. Aqui a gente roda ele do jeito que a gente quiser aqui, ó. Muito simples também. E aqui a gente muda o tamanho dele, ó lá. Beleza? Simples pra caramba e tem tutorial. Eu só queria mostrar para vocês como que funciona isso daqui. E o vídeo já vai ficar longo. Nos settings aqui, a gente tem as configurações da impressora, que eu falei. Quando a gente vai na aba Print, a gente tem aqui as configurações que seriam aquelas do lado direito do Cura. Olha como é mais simples, pessoal. E aqui está 8 segundos para cada camada. Eu vou fatiar esse objeto aqui. Aqui do lado direito tem suportes, tá? Se a gente precisasse criar suportes no nosso objeto. Vamos lá? Fatiei. E agora a gente começa a ver como que funciona a impressora de resina. Olha lá.
Primeira camada é uma foto, é isso daqui, ele vai projetar isso daqui numa luz UV para curar a resina. Segunda camada, terceira, quarta, e a gente vai vendo aqui que vai ter, ó lá, 1.500 camadas, ó, e cada camadinha, cada foto que ele vai projetar lá na nossa impressora. Aqui ele vai falar, claro, o preço aqui está com a resina da 3D Fila, só que a gente não precisa gastar essas 66 gramas. E aqui também tem tutorial no canal do Tito Box, tá, pessoal? A gente pode fazer um hollow aqui, ou seja, essa peça daqui ela está inteira, está inteiriça. A gente está imprimindo resina lá dentro e a gente não precisa. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma parede com uma espessura de 2,10 milímetros. Vou, como é que chama? Enfim, deixar a peça oca, olha lá. Agora sim, ela está com uma parede de 2,10. Se a gente der um slice aqui e fatiar, ele vai mostrar aqui o quanto que a gente vai gastar de filamento. Ó, caiu 3 vezes a quantidade de filamentos. R$ 5,00 para fazer uma peça. Seria uma peça até que relativamente grande, vai, para uma impressora de resina. Ela está com 75 milímetros, ou seja, 7 centímetros de altura. Agora eu vou mostrar para vocês só mais uma coisa, que é da onde a gente tira o nosso arquivo. Porque não, você não precisa desenhar o seu arquivo, saber desenhar. É legal você saber isso? Sim. Mas se vocês entrarem num site, por exemplo, o mais conhecido deles, que é o Thingiverse, que tem link aí embaixo na descrição, vocês acham de tudo aqui, pessoal, de tudo, de tudo. Por exemplo, clica aqui no Baby Yoda, ó. Ele vai falar de quem que é, daí você pode baixar os arquivos, tem várias fotos do arquivo aqui, você baixa os arquivos. Quando você baixar os arquivos, deixa eu mostrar aqui na pasta como é que fica. Ó, por exemplo, Moai, baixei aqui, ele vai vir zipado, você descompacta ele, normalmente vem algumas imagens e em cima vem os arquivos. Vocês veem aqui o arquivo STL em todos eles. Fizemos isso, pessoal? Beleza. Baixamos o arquivo, fatiamos ele, legal, vamos fatiar ele aqui de novo, aqui, slice. Só para eu ter o arquivo. A gente vai precisar levar esse arquivo agora para a nossa impressora 3D. Como é que a gente faz isso? Muito, 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 muito simples. Ele está demorando porque eu coloco muito mais configuração aqui, né, pessoal? Vocês estão vendo. Mas é muito mais simples. Deixa ele fatiar o arquivo aqui. A gente vem aqui, ó. Ele já vai estar no de vocês, tá? É que eu tenho o Octoprint aqui, que é um Raspberry Pi ligado. O de vocês já vai estar aqui, ó, em Save to File. É só vocês salvarem o arquivo. Ele vai salvar o arquivo num G-Code. Tá vendo? Que é aquele arquivo que eu falei. Salvou ele, coloca esse arquivo dentro do teu cartãozinho de memória que vem com a tua impressora, copia ele lá dentro, e daí sim é só ir para a impressora. E no caso das impressoras de resina, depois que você fatia, é só salvar, ele já vai salvar no arquivo que a tua impressora lê. Se for arquivo claro, que tem já pré-definido aqui dentro a impressora. Eu acho que muito provavelmente se vocês estiverem comprando uma impressora de resina vai ser de uma dessas marcas que tem aqui dentro, tá? Então ele já vai salvar no arquivo para vocês, vocês colocam o arquivo dentro do cartão de memória ou do pendrive que vai plugar na impressora de vocês. Simples assim. Agora a gente vai se ver aonde? Vamos se ver de novo lá na bancada para mostrar o que fazer com esses arquivos e como finalizar, ou seja, realmente começar a impressão da peça de vocês. Bora lá! E é isso aí, pessoal, estamos de volta aqui na nossa bancada. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos o básico lá da parte do Cura ou do Tito Box aqui, tá? O que a gente precisa fazer agora? Pessoal, importantíssimo, esse vídeo vocês têm que assistir. Eu não tenho como fazer outro vídeo de 40 minutos ou colocar mais 40 minutos aqui no vídeo para ensinar essas coisas para vocês. Se você tem uma impressora FDM, recomendo assistir o vídeo aí que tem no link aí embaixo. É o único link que eu vou deixar de vídeo aqui nessa descrição, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer logo depois que vocês montam uma impressora FDM. E lá eu ensino a nivelar a mesa, calibrar aí steps, eu ensino um monte de coisa. É um vídeo demorado, vocês precisam fazer isso antes de chegar nesse ponto aqui, tá? Continuar com o vídeo. Se for uma impressora de resina, é tão simples quanto você colocar o pendrive ou o cartão de memória e apertar play ou apertar imprimir. Simples pra caramba, as impressoras de resina são bem mais simples. Claro, pressupondo que você já tenha nivelado a mesa, que também tem vídeo no canal, como nivelar a mesa de uma impressora de resina. Não tem como, de novo, vou repetir, fazer um vídeo de colocar mais meia hora no vídeo ensinando a
nivelar a mesa de resina, uma coisa muito simples nessas impressoras. Então, partindo do pressuposto que está nivelada a tua impressora, é só você colocar o cartão de memória e apertar imprimir. Aqui já começa a complicar um pouquinho mais. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu escolhi a Ender aqui, porque é o layout aqui do painelzinho mais comum que existe, por isso que eu não peguei a Longer, que é uma impressora que eu gosto mais. Porque a Longer é um painel touchscreen, de LCD, colorido, enfim. É mais fácil vocês terem uma impressora ou terem comprado uma impressora que seja desse tipo aqui. Se for a Longer, tem vídeo da Longer também no canal. Claro, é tudo muito intuitivo, é muito simples. A gente pega nosso cartãozinho de memória e coloca aqui na frente da nossa impressora, no leitor de cartãozinho. Cada impressora é um tipo de cartão e fica num lugar. A maioria hoje em dia são esses micro SD cards. Tem aqueles que são SD e tem impressora que é USB mesmo, você coloca um pendrive. Beleza, estamos aqui. Pressupondo que você fez tudo que eu falei naquele vídeo, que a mesa está niveladinha e tudo mais, a gente vai entrar aqui. Quando a gente clica para dentro, a gente entra no menu. A gente tem que vir aqui em temperatura e pré-aquecer a nossa mesa. Claro, se você colocar para imprimir, ele vai aquecer e vai começar a fazer essas coisas, só que a gente está sem filamento ainda. Então eu quero ensinar do básico mesmo. Então a gente vai lá de novo, pessoal. Estamos aqui, a gente clica para entrar no menu, vamos em temperatura, vamos no nozzle. Nozzle é o bico. Vamos colocar a temperatura do filamento que a gente usa. Por exemplo, PLA. PLA a gente vai colocar aqui 200 graus. Pronto, se a gente voltar aqui para Main, em Info Screen, vocês vão ver que aqui em cima está 200, que é a temperatura que a gente selecionou, e aqui está começando a esquentar com a temperatura atual. Temperatura aqui de baixo, do lado direito, é da mesa. Então se a gente entrar aqui de novo, temperatura, bed, que é a mesa, e a gente coloca aqui, sei lá, perto dos... eu costumo imprimir com 63 PLA, vai? Pronto, vamos colocar 63 e estamos lá, agora está esquentando para 63 a mesa. A gente só vai conseguir mexer com a parte de filamento aqui depois que o bico estiver quente, não adianta nada a gente tentar ficar empurrando o filamento lá. Agora que está esquentando, quando chegar perto dos 170 graus, a gente já vai começar a conseguir empurrar filamento para dentro. A maioria das impressoras vem com um trim cutter aqui. Então a gente vai cortar o nosso filamento, pessoal, com um Vzinho assim. Às vezes, se você fizer um V mesmo dos dois lados, facilita mais ainda. Cortamos esse Vzinho, a gente vai colocar nosso filamento aqui na nossa impressora. E aqui atrás tem o nosso extruder. Esse daqui é diferente, é de alumínio, de metal, mas todos os extruders você tem algum lugar para apertar assim, ó. Você aperta ele para tirar a tensão da mola. Tem um buraquinho aqui do lado, coloca o filamento, aperta e vai empurrando. Ele vai uma hora passar por dentro de todo o PTFE. Olha lá, está entrando, pessoal, está entrando, está entrando. Vamos subir aqui o eixo Z. Vamos lá. Vai chegar uma hora que vai começar a ficar duro, olha lá, pessoal. É que você já está empurrando o filamento lá, está com 200 graus e já está saindo o filamento lá embaixo. Fez isso daqui, pessoal? Cuidado, tá? Para não fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse bico está a 200 graus, se você encostar no bico, você vai se queimar. Eu puxei pelo filamento, que também é quente. Você pode pegar o próprio trim cutter aqui, ou uma pinça, que eu recomendo mais ainda, vir aqui e arrancar esse excesso de filamento. A impressora está pronta para imprimir. Como é que a gente imprime agora? A gente clica aqui, vamos em inicializar a mídia, ou seja, estamos inicializando a mídia ali, inicializamos Print from Media. E aqui tem todos os arquivos que estão dentro do nosso cartão de memória. Então vai estar o arquivo que você acabou de fatiar e vai ter um monte de arquivo já que o próprio fabricante mandou no cartão de memória. Você vem aqui, seleciona o arquivo, dá simplesmente um Start Print, Print. Quando a temperatura chegar aqui, ó, que a primeira camada eu imprimo com 72 o PLA, ele vai chegar aqui e vai começar a imprimir. Eu vou cancelar a impressão aqui porque eu não quero que imprima nada, é só para mostrar para vocês. Então a gente pode vir aqui em Stop Print, mas a gente pode também pausar a impressão. A gente pode vir aqui e pausar a impressão se a gente quiser. A gente pode dar um Stop Print. O pausar é que ele não começou a impressão ainda, né? Por isso que ele não está pausando, mas a gente pode simplesmente parar a impressão. Cuidado na diferença entre um e outro, porque pausar você consegue trocar filamento, fazer o que vocês quiserem. Stop, parou, não tem como voltar para o lugar que estava nem nada, beleza? Toma cuidado com isso. Então é isso aí, pessoal. Eu sei que ficou mais um vídeo longo aqui do BR Makers, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês saibam o que fazer agora,
que vocês estão entrando no mundo da impressão 3D. Sejam todos muito bem-vindos a esse universo, porque é realmente muito legal, é um vício muito bacana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários. Eu faço live com a galera aqui, com o Zarak, com o Besser, às vezes o Wesley da 3D Fila e tudo mais. Todo sábado a gente tenta fazer às 18h15 aqui no canal, são várias lives bacanas que a gente tira dúvida de todo mundo ao vivo. Tem um monte de vídeo aí no canal que tira dúvida, ensina a fazer um monte de coisa. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal. 60%, galera, 60% das visualizações dos meus vídeos são por pessoas que não são inscritas. Poxa, não custa nada. Se inscreve no canal. Like, dislike, comentários e todos os links aí. Lembrando que tem vários links bacanas de tudo que eu recomendo e ajudam bastante o Lelo. Principalmente o Patreon, que a partir de $1 por mês, você se inscreve no Patreon, você vira patrão do Lelo. $1 por mês. Vai ganhar grupo de WhatsApp, enfim, é bem bacana. Vale a pena. A gente se vê no próximo vídeo. Um baita de um abraço para vocês. Valeu!